Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacara, eu sou astrólogo, numerólogo e terapeuta. Nesse vídeo de hoje vou falar do ponto de vista da astrologia esotérica, do esoterismo, do ocultismo. Vou falar aqui sobre os Mahatmas, sobre também a chamada Grande Fraternidade Branca, o que isso significa, para que ela serve, qual é a função desse, digamos assim, dessa hierarquia de seres que estariam acima da humanidade e que nos inspiram e também nos guiam. Dentro da concepção, então, do esoterismo, nós temos um universo com várias dimensões e é um caminho ascensional, ou seja, um caminho, uma escadinha, literalmente, na qual nós temos que sair da etapa humana e passarmos para uma próxima etapa. É claro que isso vai levar um bom tempo ainda, mas nessa caminhada de encontro com a essência, com o ser, com esse eu espiritual, existiriam seres que nos guiam nessa caminhada, seres que são chamados de Mahatmas, Yogis, Arhats, enfim, existem vários nomes que definem esses seres que guiam a humanidade. O conjunto desses seres é chamado também de coração flamejante da hierarquia. Existem vários termos que definem aí esse conjunto de seres reunidos para justamente ter essa função de nos guiar. Além disso, são chamados também de conselho de luz, mestres da Irmandade Oculta, o círculo interno da humanidade. Também a literatura esotérica e oculta chama de governo interno do mundo, ou seja, o verdadeiro governo, né? Não todo esse falso poder que nós temos aqui no plano manifestado, mas o real governo interno do mundo seria formado por esses seres. Também são chamados de condutores internos da humanidade e também chamados de Grande Fraternidade Branca. Então a Grande Fraternidade Branca seria justamente essa reunião desses seres. E por que o branco? Porque o branco seria justamente a ausência de todas as cores ou até mesmo a união de todas elas. Então por isso o termo branca, né? A Grande Fraternidade Branca. Essa hierarquia também ela é chamada de hierarquia sagrada. E justamente então essa Grande Fraternidade Branca ela é formada pelo quê? Por mestres de sabedoria, por Mahatmas. Maha-Atma. Maha é grande, Atma é alma. E essa coletividade, digamos assim, de sábios que nos inspira e nos conduz silenciosamente e de uma certa forma, de vez em quando, dependendo do momento histórico, eles vêm e se aproximam mais, digamos, fisicamente da humanidade. Foi o que aconteceu no século XIX. Mas eles sempre estiveram presentes e continuam presentes, porém agora de uma forma mais, como falei, silenciosa. Qual é a função desses mestres? É levar os seres humanos à paz interna, à paz externa, levar os seres humanos à sua própria sabedoria interior. Então o taoísmo chamava esses seres de imortais, por exemplo. O hinduísmo sempre chamou e chama de rishis. O budismo chama de arhat, os arhats. E outras tradições vão chamar de Mahatmas, yogis, mestres de sabedoria, adeptos, os iniciados, enfim, tem vários termos que definem essa classe de seres que já não são mais humanos, já começam a transcender e já estão transcendendo justamente a etapa humana. E por transcenderem a etapa humana, eles se responsabilizam por puro amor, por pura compaixão aos seus irmãos seres humanos, para que todos nós façamos então essa caminhada também como eles fizeram. Então, segundo a filosofia esotérica, segundo o esoterismo, segundo a própria astrologia esotérica, que está muito conectada com esse assunto, então esses seres, eles se libertaram, digamos assim, e vão se libertando inteiramente desse estágio, digamos, humano, mas continuam conectados com a humanidade por laços de compaixão, por laços de amor e de solidariedade. Isso aqui é muito parecido com a própria visão, por exemplo, fazendo uma relação aqui com um mito muito antigo, que é o mito da caverna. O mito da caverna mostra que alguns saem da caverna, lá, a caverna de Platão, né? Saem da caverna e depois voltam para ajudar os seus semelhantes. É a mesma coisa. Isso é uma explicação aqui para esses seres que estou definindo aqui como Mahatmas ou mestres de sabedoria. Esses mestres, então, também eles são chamados de mestres do ocultismo, irmãos mais velhos,
E o termo adepto, que eu usei aqui já nesse vídeo, adepto porque é aquele que obteve. Adepto significa aquele que conheceu de fato as questões ocultas. Aquele ser que realmente se conectou com planos de realidade mais sutis e que compreendeu de fato a realidade que está para além desse mundo manifestado aqui. Inclusive na Bíblia se faz uma menção a esses seres como aquela ideia do eterno peregrino, ou seja, o eterno peregrino que volta à casa paterna, jubiloso, trazendo consigo a sua colheita. Ou seja, aqueles que chegaram nesse patamar de adepto, de iniciado, de Mahatma, foram por esforço, ou seja, se chegou por esforço. E depois de ter feito esse esforço, de ter compreendido de que de fato eles não estão desconectados de todos os seres, eles por compaixão, eles de fato continuam fazendo aqui um trabalho pela humanidade e por todos os seres. E tem duas definições que eu vou usar aqui agora, mais para o final desse vídeo, duas definições. Uma é de Helena Blavatsky, porque ela teve dois mestres que foram considerados Mahatmas, Moria e Kuthumi. Vou trazer aqui uma frase de Blavatsky explicando, na maneira dela, o que é um Mahatma. E por último, eu vou fechar esse vídeo aqui com uma frase de Moria, atribuída a Moria, que é justamente um Mahatma aí, talvez um dos maiores que já estiveram aí nos últimos séculos acompanhando a humanidade. Então a primeira frase de Helena Blavatsky, ela diz o seguinte: um Mahatma é um personagem que por treinamento e educação especial desenvolveu as faculdades mais altas e atingiu aquele conhecimento que a humanidade comum adquirirá depois de ter passado por uma série inumerável de reencarnações durante o processo de evolução cósmica. Então os Mahatmas eles chegaram antes, por algum motivo, e aí eles se responsabilizam então pela caminhada dos seus irmãos mais novos, que somos nós. E fecho aqui então esse vídeo bastante resumido mesmo, uma frase então de Moria que mostra aí a força desses seres, a inspiração deles, de fato o objetivo deles, que é de fato despertar a humanidade. Então a frase atribuída a Moria é o seguinte: um amor por toda a humanidade é a minha crescente inspiração. Então essa é uma frase atribuída a Moria, que na sua, digamos, no seu elevado estado de consciência, observa a humanidade com todos os seus desafios, com toda a sua ignorância, que gera todo tipo de dor e sofrimento. Apesar disso, Moria e os demais Mahatmas e demais iniciados observam a humanidade e, digamos assim, têm esperança nela. Então tenhamos também esperança na humanidade. Em primeiríssimo lugar, tenhamos esperança na nossa própria vida interior, porque às vezes a gente sabe, as sombras internas elas querem nos dominar, as tendências mais instintivas querem ofuscar a nossa essência espiritual. O verdadeiro trabalho, então, que nós temos que ter é um trabalho interno, e cada vez que a gente se ajuda, cada vez que a gente se aproxima da nossa própria essência espiritual, de uma certa forma nós estamos ajudando também toda a humanidade. Então é isso, esse é o vídeo de hoje. Falei um tema aqui um pouco diferente da astrologia, mas que está diretamente conectado aí com esse estudo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações e até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês.